Olá, tudo bem? Estou aqui de volta nesse programa Elevando a Frequência do canal Ser das Estrelas. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva. Se você gosta de acessar esses conteúdos, que às vezes o YouTube não, mesmo as pessoas estando inscritas, as pessoas não recebem. Então, uma forma de você saber se tem novo programa, às vezes a gente esquece, já passou, já é segunda-feira, e aquele programa não vi. A chance de você receber, mesmo não estando muito conectado com o dia ou com a hora, é se inscrevendo, aumenta as suas chances. Então, se inscreve no canal e se você gostar do vídeo, compartilha. Esse trabalho a gente faz com muito amor. Eu, a Beth, toda a nossa equipe, que trabalha assim com todo o coração para entregar mensagens que podem nos ajudar a lembrar daquelas coisas que a gente já sabe, né? Que está aqui no nosso coração, guardadinha, e que de vez em quando é bom lembrar. A gente sempre precisa lembrar, né? Estava conversando até essa semana com outras pessoas sobre isso. A gente vai caminhando, vai aprendendo as coisas e vai avançando, né? Mas volta e meia a gente às vezes se sente mal, acha que não tá legal e tem que lembrar daquelas coisas que a gente já sabe. Eu mesmo faço muito isso. Eu tenho uma playlist dos vídeos que são assim impactantes para mim, que trouxeram uma mensagem legal que me conectam com alguma coisa, eu deixo lá. E a volta e meia eu vou lá e eu preciso lembrar disso aqui. O que era mesmo? Mas eu nem sei o que eu preciso lembrar. Eu vou lá e toco o vídeo. Então, de repente, se foi uma contribuição para você, você pode compartilhar também, tá bom? Pode colocar na sua playlist para ouvir de novo, lembrar. E hoje eu queria trazer sobre esse tema, né, elevando a frequência, é uma coisa da, assim, a matemática da nossa frequência, né, do que a gente precisa avançar ainda e às vezes a gente esquece. Por que a matemática? Porque veio essa ideia do papo que eu estava conversando com meu filho, né? As crianças são aquela explosão de emoções, de reações, e elas são límpidas, transparentes e não filtram muito, né? E, enfim, a gente às vezes vai conduzindo, olha, para cá fica mais fácil o caminho, para cá vai ficar mais difícil, né? A nossa sociedade, como a gente vive, se você fizer de uma certa maneira, você pode tornar aquele caminho mais trabalhoso para você. E aí a gente estava falando justamente disso, né? As crianças se empolgam, falam às vezes um monte de besteira, assistem esses programas, esses desenhos que, né, enfim, de anime, enfim, de luta. E obviamente tem palavras um pouco mais impróprias, né? Não no sentido de ser exatamente um palavrão, mas aquela coisa meio da briga, daquele embate. E obviamente a gente tenta contornar ali, fica de olho, ok, mas não vai passar. Eu não tenho a ilusão de que eu vou estar o tempo todo tomando conta e cerceando, nem essa a ideia. A gente tem a ideia de orientar e eles vão acessar, assim como nós acessamos, né, as coisas que os nossos pais não nos ensinaram, eles ensinaram que não era muito legal, a gente acessou, de repente não era tão horrível assim pra gente, a gente experimentou, viveu e tá tudo bem. Mas algumas coisas a gente deve orientar como pais, né? E para dizer assim, olha, esse caminho aqui pode ser mais fácil. E aí eu falo sempre dessa coisa da palavra, né? Do sentimento, de como agir com o outro para tornar a vida mais fácil, né? Se a gente, e aí às vezes estão lá e são dois meninos e aí às vezes o bicho pega, né? A confusão.
não é muito físico, mas é muito do verbal, né? E tem aquela coisa de querer ofender para ganhar, para ver quem, né, quem se sobressai. Tem o pequeno que quer ser grande, tem o grande que quer mandar no pequeno, aquela coisa toda que todo mundo já conhece. Mesmo quem não tenha filho já passou por isso quando tinha irmão, ou já viveu isso em alguma vez na vida, né? É assim que funciona a dinâmica. Então, a gente sempre conversa, eu vou orientando. Olha, o que essa palavra que você falou quer dizer, né? Qual é a emoção que você quer trazer? O que você quer falar para o outro quando você fala isso? Né? Você está ofendendo o outro. O que o outro vai ouvir e espera de você quando você ofende ele? Né? Então, eu vou fazendo essas perguntas para que vá aos poucos trazendo essa consciência, né? Do como as palavras são importantes nas nossas ações, são importantes em lidar com o outro. Porque, na verdade, a gente passa, né? Eu gosto sempre de falar isso, porque é uma coisa que eu vejo em mim, na minha vida, na minha trajetória. Eu lembro muito da minha vida da família, né? Assim, com as minhas avós, a história, assim, de quando eu era criança, o que se falava, o que se fazia, né? E o quanto a gente passou a vida, né? Sem ter consciência. Claro que tem pessoas que são sempre muito atentas, mais atentas, mas o quanto a gente passou geração em geração sem consciência das coisas, o que a gente era tido antigamente como é assim que tem que ser, é verdade. Hoje em dia muitas coisas são inadmissíveis, né? Nós vamos crescendo, eu entendo que a humanidade está avançando nisso, no lidar, né? Da coisa do respeito. Muitas leis existem hoje para proteger as pessoas, as mulheres, as crianças, os idosos que não existiam há poucas décadas atrás, e tem países nesse mundo que ainda não, né, não chegaram lá. Então, o quanto a gente pode ir avançando com mais consciência. E isso a gente tem que trazer para o nosso dia a dia, né, para o nosso convívio pessoal, com a nossa família, com as pessoas que estão próximas da gente. E eu falo sempre de criança aqui porque eu tenho criança, né? É o meu laboratório, é a minha experiência, é o que eu vivo, é o que eu aprendo com eles, eu coloco em prática para mim e tenho a oportunidade de compartilhar com eles, né? Essas questões de ter mais atento. Não que eu não aprendesse quando eu era criança, mas eu aprendia de uma outra forma, de uma forma mais... É assim, pronto, né? Faz assim, faz assado. E a gente aprende, ok, sempre aprende. Mas o quanto, às vezes, não é uma coisa que você reflete, você simplesmente assimila. E hoje eu vejo assim como é importante a gente refletir. E como as crianças podem, através dessa reflexão, mais cedo tornar a vida delas mais fácil, né? No lidar com o outro, no lidar com as próprias emoções, se conhecer, porque quando a gente se conhece, né, a gente entende aquilo dentro da gente, como aquilo funciona dentro da gente, a gente lida melhor também com o outro. A gente vai sentir, vai saber, vai, né, aquilo só faz com o outro aquilo que você gosta que faça com você não precisa explicar. Você sente, né? Você quando está mais atento. E às vezes a gente chegou à vida adulta para entender um pouco as coisas que a gente ouvia quando era criança, né? E se a gente conseguisse entender mais cedo? A vida seria bem mais fácil, né? Então eu estava voltando à história, estava conversando com eles sobre isso no caminho, né? A gente estava no carro, conversando, e eu falei, o meu pequenininho adora matemática, ele tem uma cabeça assim muito que consegue perceber assim essa coisa da matemática, da conta, de somar, enfim, dividir, multiplicar, ele
falei para ele assim, a gente tem que trazer conforme a visão de como cada um percebe mais facilmente. Eu não vou falar dessa forma com alguém que não tenha tanta facilidade de entender essa linguagem, mas como era para com ele, eu falei, vamos lá, quando você, né, fala com gentileza com alguém, a chance de você receber de volta um gesto de gentileza é muito maior do que quando você fala com grosseria, quando você até xinga, ou você faz uma malcriação para alguém, ou fala alguma coisa indevida. A chance de você receber o troco, né, o retorno de uma forma não legal também, não adequada, é maior. Então, eu falei assim, se você vai sendo gentil, educado, atento, né, com o sentimento do outro, você vai somando, você vai fazendo uma soma de coisas positivas. Então aquela pessoa vai te vendo de uma forma positiva, ela te confia mais em você, ela sabe que ela pode esperar de você gentileza, então você vai somando a quantidade de coisas também gentis, generosas, que você vai receber, né? E ele ficou assim, me deu uma percepção de que ele entendeu, né? Porque você vai tentando explicar de algum jeito que a pessoa entenda, você usa a linguagem que para ela compreende mais facilmente, né? Então, eu falei isso, né? Essa matemática. Mas a matemática não é só número. Eu falei, a matemática a gente pode usar para tudo, né? O somar, o diminuir, o multiplicar, o dividir. Falei assim, que é como ele entende. Então, eu trouxe assim, né? Eu sempre falo, a gente sempre traz pra gente, né? O aprendizado. Que às vezes aquilo ali surge na hora. Não pensei antes, não formulei isso. Aquilo vai saindo na conversa. Conforme a conversa vai acontecendo, a ideia vai vindo e a gente vai falando. E depois eu fiquei pensando, realmente, né, o quanto a gente vai treinando, né, a nossa essas ações, as atitudes, a mentalidade de buscar viver uma frequência mais alta. Isso vai somando na nossa vida, né? Vai somando essa habilidade. Então, o quanto a gente treina olhar com gratidão, olhar com generosidade, olhar com carinho, olhar com contemplação, a beleza das coisas simples. Isso soma, isso faz a gente ser mais disso, né? Sandra, mas é muito simples, isso é óbvio, mas às vezes a gente olhando desse jeito, a gente também consegue visualizar melhor, né? E o contrário também. Se a gente tá sempre numa atitude de tristeza, de se sentir mal, de ficar com raiva, de ter muito ressentimento, a gente soma isso, a gente vive mais disso. Então a gente vai tendo mais. Se você tem gestos mais gentis, como eu falei com meu filho, você recebe mais dele. Então você vai ter mais para você, né? Que está dentro de você, você se preenche daquilo, você se inunda daquilo, você tem mais para você e você entrega para o outro, e quanto mais você dá disso para o outro, você tem mais, né? Então, e qualquer não é seletivo, né? É de todas as frequências, todas as emoções. O que você vibra mais, você tem mais. É simples assim. Simples assim.
você recebe mais daquilo. Então eu achei muito interessante essa comparação, né, para ilustrar, para clarear, né, um pouco a forma como a gente vê, como a gente age e o que a gente vai estar recebendo. Porque às vezes a gente tem uma ilusão de que, não, mas eu faço tudo certo, eu vou lá e agradeço e fico, né, e tento olhar isso e faço isso, aquilo. Será que tem alguma coisa ainda ali, né, a forma de repente como a gente lida com uma determinada pessoa, uma pessoa específica, que a gente entrega, o que a gente entrega para ela, né? O que a gente está preenchido quando está lidando com aquela pessoa. Um caso em questão, né, alguém que é desafiador, uma relação desafiadora. A gente está entregando realmente uma frequência alta ou uma frequência baixa, né? De impaciência, de irritação, de raiva, de desprezo, né? Isso, no contexto, no conjunto somatório do conjunto, vai equilibrar ali a soma também. Aquela soma de coisas de frequências mais altas tem uma quantidade, mas a de frequências mais baixas, de repente você, né, emana tanto aquilo em direção àquela pessoa específica, aquele caso específico, que o balanço acaba ficando mais negativo do que positivo. Então, quando tiver uma dúvida em relação a isso, vamos olhar onde está. É assim, como por exemplo, você tem um vazamento na sua casa. Aconteceu aqui, vou dar um exemplo. Eu tinha uma água no teto do meu banheiro. Era do vizinho de cima. Ok. Aí fomos falar, o vizinho é super gente boa. Super gente boa. Prontamente, vamos lá ver o que é isso. E ele foi no relógio da casa dele. Desligou tudo, todas as saídas de água. E claro, se tivesse saindo água, estaria mexendo no relógio, né? Estaria girando ali o contador de gasto de água. E não, aí parou de mexer. Só que é uma ampulheta, uma ampulhetinha bem fininha. E que mexe muito se tiver saindo muita água, torneira ligada, descarga do banheiro, enfim, qualquer saída de água mais volumosa, né, vai estar mexendo muito. Só que ele falou, olha, eu olhei e era um relógio meio difícil de olhar. Lá você vai lá, difícil essa, mal dá pra perceber. A localização dele é meio assim, você tem que enfiar a cara lá no buraco. Aí ele falou, não, eu desliguei tudo e não tá, realmente não tem nenhum nada, não tá mexendo. Então, realmente, então de onde estaria vindo essa água, né? Ok, mas ele estava disponível ali para descobrir junto com a gente, para descobrir o que era. Ok. E aí, eu lembrei de uma informação que tinha acontecido num outro lugar que eu morei, que era uma coisa assim, olha, se for muito pouca água, a variação é muito pequena, você não percebe. Aí eu falei assim, vamos lá, falei com meu marido, vamos lá no nosso relógio e vamos fazer um teste no nosso. Aí também fechamos tudo e não mexia. Eu falei, agora você vai lá no banheiro, abre a torneira e deixa sair um fiozinho bem fininho mesmo de água, como se fosse um vazamento imperceptível, né? Porque às vezes tem um furo no cano lá dentro da parede, que era o que a gente imaginou que estivesse acontecendo. Não é uma torneira aberta, é um dreninho de água constante, fininho, saindo ali. Ele deixou. Fomos lá olhar e ele não conseguiu ver. E aí eu fui com mais detalhe, peguei até uma lupa para apurar.
ali aquela vibração da ampulheta, aí percebi que ela vibrava muito pouquinho, mas mexia. E o contador girava muito lentamente. Aí eu falei, olha, tá aqui. O que pode estar acontecendo na casa dele é isso. Tem um vazamento muito fininho lá no cano dentro da parede que não se percebe, né? Não é uma coisa que gira muito, mas tá lá. E aí eles se falaram e foi isso que ele descobriu a partir daí. Então, o quanto a gente tem esses drenoszinhos, né, dentro da gente, que a gente acha que não, tá tudo ok, eu faço, eu aconteço, eu trabalho aqui, tô toda trabalhando nas altas frequências. Né? A gente acha que hoje eu tô, né? Mas se a gente estiver atento, a gente estiver bem atento, ao longo do dia, a gente faz coisas pontuais que são baixas frequências, coisas de baixa frequência, tipo olhar alguém na rua e julgar aquela pessoa, né? Tipo, nossa, que escolha ridícula, né? Sei lá. Às vezes alguém liga, você é uma pessoa que te irrita, aí tu já olha pro número, olha, ai, fulana, você já fica impregnado daquela irritação, daquela má vontade. Eu não sei, eu tô dando exemplos, né? De coisas que podem parecer, não aparecem, ficam ali mascaradas ao longo do dia, né? Ao longo daqueles momentos que a gente vive. Quantas vezes você estava ali numa boa, tranquila, tudo, alguém vem e às vezes você até te tira do seu sossego, você fica uma fera. Porra, tá aqui, lá na meditação, você chegou para atrapalhar a meditação, né? Então você estava ali na paz, tranquilo, não sei quem vem, alguém te tira do sossego, você reage fortemente. Quem nunca, né? Quem nunca reagiu? Eu não estou dizendo aqui que a gente vai virar um monge tibetano e que nunca vai sentir raiva, que nunca vai se aborrecer, que nunca vai se irritar com ninguém. Definitivamente não é isso, tá? Eu só estou dizendo que, pela minha experiência pessoal, quanto mais a gente treina, menos vezes a gente cai nessas situações. Então a conta vai ficando positiva, né? A gente vai fazendo mais vezes, é um treinamento e a gente vai ganhando mais. É uma matemática do somar, somar, somar. A gente vai consolidando isso dentro da gente. É claro que se irrita, é claro que fica com raiva, é claro que fica triste, é claro que fica preocupado. Todo mundo, nós ficamos sim. Mas se treinarmos, quantas vezes menos a gente vai ficar? Se a gente começar a treinar o entendimento de como a coisa funciona, a gente vai perceber que não precisa, às vezes, se entregar tantas vezes aquelas confusões, né? O estado de presença, de estar atento aos momentos, a cada momento, é muito interessante, é muito importante, porque leva a gente a esse treinamento, a essa consciência, né? Eu tô aqui, eu entendi que esse momento aqui eu me irritei, me aborreci, o que deflagrou foi isso aqui. Não é que você não vai fazer, não vai sentir, mas quando você está atento, você percebe enquanto você está fazendo ou imediatamente depois que você fez. Então, a clareza, a consciência que você tem disso, faz com que você traz um aprendizado que da próxima vez, se você continuar atenta, né, você vai perceber assim, opa,
já entendi que dessa vez eu não preciso fazer do mesmo jeito. Eu posso fazer um pouco diferente, pelo menos se eu não conseguir fazer completamente diferente. E aí você não cai tanto, né? Não cai tanto na sua frequência. Você não se entrega tanto. E aí você vai ficando cada vez mais bem treinado para ficar mais tranquilo, ficar com menos sentimento de angústia, de preocupação. O que é preocupação, né? É aquilo que você fica se preocupando com algo que está lá na frente, não aconteceu ainda, é um futuro que você nem sabe exatamente como vai ser. E que se vai ser daquele jeito, é só uma suposição e a gente se coloca muito preocupada. Até isso a gente treina. A gente treina e a gente consegue melhorar, se liberar um pouco disso, né? Dessa ansiedade. Ah, eu sou ansiosa, eu sou ansiosa. E a gente bota uns rótulos na gente e depois a gente fica ali colado. Ou então aceita o que eles deram pra gente, né? Fulano, meu pai e minha mãe, eu sempre disseram, eu não sei o que, eu ouvi no trabalho, eu sou assim. Ah, o meu signo, o meu ascendente, com não sei o que, a carta que eu tirei, a terapia que me disse que isso. Aí você coloca que veste aquela fantasia de que você é aquilo. E se você não quiser ser? E se você quiser mudar? E se aquilo não for legal pra você? Se aquilo não te faz bem, né? Ser ansioso. E se você escolher mudar? Ah, mas Sandra, é tão difícil como muda. É difícil. Se fosse fácil, ligar uma chave, né? Vou mudar a chave, abrir isso aqui e mudar totalmente. É um treinamento. Treinamento como comer ou não comer alguma coisa, como fazer exercício físico, como treinar um esporte, como treinar habilidades, seja elas quais forem. É um treinamento. E aos poucos a gente vai fazendo isso. Existem muitas técnicas, existem muitas possibilidades, tem coisas que a gente às vezes não consegue sozinha, a gente pede ajuda. Ontem eu estava falando com uma grande amiga que às vezes tem dificuldade de pedir ajuda, né? Porque a gente acha, não, isso aqui eu tenho clareza que é muito simples. Eu tô assim hoje, mas isso aqui é uma bobagem, conscientemente sei que é uma bobagem. Daqui a pouco tá tudo bem, eu não vou incomodar fulano, porque fulano também tem as coisas dela, né? Mas aquela bobagem tão simples, está te drenando a paz, te drenando a sossego, te drenando o sono. Então, pede ajuda. Libera dessa coisa tão simples, né? Se libera. Então, a gente pode pedir ajuda, a gente pode buscar quem pode ajudar a gente, né? Enfim, a liberar isso, e às vezes é tão fácil. Às vezes tem tantas ferramentas que a gente trabalha que são quase um milagre, né? Se a gente estiver disponível para receber disso. Então, o quanto a gente pode se liberar dessas coisas aos pouquinhos, mas o estar presente, atento no que está acontecendo, no que a gente está fazendo, na ação, a cada momento, é imprescindível para isso. Pra gente ter até inclusive consciência, porque a gente tá mal, não sabe nem porquê, né? Não sabe nem o que sente, não sabe nem o que tá acontecendo, o que deflagrou aquilo. Aí fica muito mais difícil. É buscar, assim, olha, perdi um botão da minha roupa, onde? No parque. Ah, que lugar do parque? Não tem a mínima ideia. Aí você nunca vai achar. Agora, olha, eu tava lá perto daquela árvore, no piquenique, isso aqui, aí você vai procurar ali naquela região. Pode ser que mesmo sendo um botão, você acha. Então, se a gente está mais atento, a gente está mais próximo do ponto, onde a gente vai atuar, né? Onde a gente vai conseguir elaborar melhor aquilo e se liberando aos poucos. Aquilo que maltrata a gente, né? Ele deixa a gente se sentindo mal. Fica triste, fica angustiado, fica preocupado, fica com raiva, não é natural. A gente não veio aqui para isso, tá? Por mais que a gente acredite que tenha sido, por mais que a gente acredite que seja assim, nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, não. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim até hoje, hoje eu posso mudar.
Hoje eu posso escolher fazer diferente, né? Então, existem muitas formas de a gente fazer isso e a gente pode buscar o que a gente veio fazer aqui. Ser feliz, viver em paz, ser saudável. É isso que a gente veio fazer aqui, nessa vida. Ah, mas agora já não dá mais tempo, não sei o que, sempre foi assim. Não, não é assim. Sempre dá tempo. E nós não somos vítimas, né? Qualquer coisa que tenha nos acontecido ao longo dessa trajetória foram experiências para a gente chegar aqui até hoje aqui e fazer a escolha. Isso aqui eu não quero mais. Isso aqui eu posso fazer diferente. Então a gente pode mudar. E mudando a nossa frequência é incrível. Quando a gente começa a vibrar frequências mais altas, é tão maravilhoso que é mágico, posso dizer. Assim, eu gosto muito dessa palavra, apesar de parecer não confiável, né? Assim, é mágico. É exatamente por isso, porque a gente recebe daquilo tão mais, cada vez mais, que as coisas vão acontecendo pra gente naquela frequência. Na frequência da saúde, na frequência da alegria, na frequência da paz, na frequência da gratidão. O que você pode receber da frequência da paz? O que você pode receber da frequência da alegria? O que você pode receber da frequência da gratidão? Cara, só maravilha, né? Só maravilha. Não tem nada menos do que maravilhoso. Então, quanto mais a gente fizer, a matemática é essa. Quanto mais a gente fizer, estiver vibrando nisso, mais disso a gente vai receber. Entende? Então eu deixo aqui esse convite de estar atento, né? De fazer essa matemática, essas continhas ao longo do dia, né? Pra gente poder acessar cada vez mais frequências mais altas e estar mais tempo vibrando isso. Tá bom? Um grande beijo e até o próximo programa. E curte aqui esse vídeo, se inscreve no canal. Um grande beijo para você. Tchau, tchau.